Ainda de pé, nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Você vai ficar mais tempo assentado do que de pé, né? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus para nós considerarmos sobre ela neste dia que nós comemoramos o dia da Bíblia, que nós estamos também comemorando a transposição daquela faixa de chegada do nosso circuito 4x4, né? Essa jornada tão legal que nós fizemos pela palavra de Deus. Eu queria ler algo acerca do que Jesus disse em relação à palavra. Há um momento na palavra, na Bíblia, nas caminhadas de Jesus ali, ele diz assim, naquele dia, lá em Mateus, do capítulo 22, a partir do verso 23. Mateus 22, versículo 23. O texto da palavra de Deus diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva, suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esta palavra, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus nos dê graça nessa noite para compartilharmos a verdade dele com essa igreja. Vocês podem se assentar. Jesus estava cumprindo o seu ministério, e como ele era alvo de contradições, um dia, no meio daqueles que sempre procuravam ocasião para achar alguma falta em Cristo, para achá-lo em algum erro, dentre esses se encontravam fariseus, saduceus, escribas. E nessa passagem da palavra de Deus aqui, Jesus está sendo confrontado por elementos de uma seita dos saduceus. Era uma seita das várias que existia lá em Israel. E esta seita não cria na ressurreição dos mortos. E mesmo não crendo na ressurreição dos mortos, eles foram lá para tentar Jesus, para provocar Jesus, quase que como um insulto a ele, à sabedoria dele. Eles foram lá buscar ocasião contra Jesus, e mesmo não crendo na ressurreição dos mortos, invocaram um texto da palavra de Deus, do casamento, do levirato, onde o texto mostra aqui que aquela mulher que ficasse viúva, um irmão do falecido teria que suscitar descendência a ela, e o primogênito seria filho, receberia o nome do marido morto. E aqui eles pegam na história uma mulher que ficou 7 vezes viúva. Que bom que ela morava para lá, né, gente? 7 vezes viúva, vai gostar de enterrar gente assim. E eles contaram, criaram, né? Elucubraram lá, inventaram essa história e falaram: aconteceu isso. Talvez se fosse entre nós aqui, a gente não dava nem assunto, né? Mas Jesus, muito educadamente, resolveu responder aquelas pessoas. E o que Jesus falou para aquelas pessoas foi: o erro de vocês procede do desconhecimento que vocês têm da palavra de Deus. E não somente da palavra de Deus, mas também
do poder de Deus. Jesus está nos mostrando aqui dois vetores que nos conduzem ao erro. Hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia, falando acerca da palavra de Deus. Ela tem sido lida em vários lugares hoje por aí, e Jesus traz aqui para aquelas pessoas uma repreensão, quando ele diz: vocês erram pelo desconhecimento da palavra de Deus, vocês erram pelo desconhecimento do poder de Deus. E hoje nós sabemos que a palavra de Deus e o poder de Deus, eles andam juntos, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, Jesus mostra isso para aquelas pessoas, e trazendo essas palavras de Jesus para nós temos que refletir sobre o conhecimento que nós temos desenvolvido da palavra de Deus, que as pessoas hoje têm se habituado, e o conhecimento que nós pensamos ter do poder de Deus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, já previstos na palavra de Deus. Nós vivemos um tempo do imediatismo, o tempo das coisas prontas. Queremos tudo pronto. Nós hoje chegamos ali numa pesquisa na internet, você não se dá nem ao trabalho de refletir, de ponderar, de ver coisas. É Ctrl+C, Ctrl+V e apresenta aquilo ali. As pessoas nem refletem sobre aquilo. Aqueles sessentões como eu, lembram que quando a gente estudava, o que a gente fazia? Nós pegávamos um material, ia lá para a biblioteca pública, pegava uma folha de papel desse tamanho, quem viveu sabe disso, e tem gente aqui que nem nunca ouviu falar sobre isso. Vocês já ouviram falar em papel almaço? Já ouviram falar sobre isso? Tem gente aqui que nem sabe do que se trata. E você pegava aqueles rolos de papel almaço, e eu sentava ali na biblioteca e descia pilhas de revista, de livros, enciclopédias, e a gente revirava aquele negócio, passava o dia inteiro estudando, pesquisando, anotando, para você fazer um trabalho escolar e apresentar. E o professor ainda vinha e te arrebentava com a gente. Mas você fazia aquilo por quê? Porque você tinha que ler os textos, interpretar, organizar, redigir, dar um formato pessoal. E hoje não, a turma acha tudo pronto na internet, nem lê, ele copia e cola e o professor dá nota. O professor também não lê não. Então, por quê? Porque as pessoas estão querendo as coisas prontas. Nós vivemos o tempo disso, do Ctrl+C, Ctrl+V, do fast food, do just in time, e tudo tem que ser ali à hora, na mão. E isso tem causado um mal muito grande, porque as pessoas, principalmente as gerações mais novas, perderam o hábito da pesquisa, da reflexão, perderam o hábito de ponderar sobre as coisas, perderam o hábito de compartilhar, de tratar as suas ideias, de tratar o seu conhecimento e assim desenvolver sua personalidade, seu caráter, o seu conhecimento. A construção do caráter dessas gerações de hoje está cada vez mais difícil. Os pais estão perdidos, não sabem o que fazer. E os filhos, via de consequência, desorientados. Quem lida com crianças, os que são professores, que trabalham com crianças aqui, sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês padecem no paraíso, né? Vocês sabem do que eu estou falando. As pessoas estão vivendo assim. O caráter dessa geração está muito difícil. Essa geração nossa, ela está, dos nossos jovens principalmente, está divinizando o prazer, as liberdades individuais. Não passa daqui, não passa desse limite, porque você pode ferir meus interesses pessoais, eu te aciono, eu te processo, eu vou tomar dinheiro de você. Então nós estamos divinizando as nossas liberdades, o conforto, os direitos e nós mesmos.
Há um humanismo exacerbado no mundo hoje, muito velado, mas o centro das atenções tem sido o homem e muitas vezes de uma maneira muito equivocada. Esse descompasso da sociedade hoje, essa confusão que as pessoas vivem hoje, muitas vezes ouvindo filósofos de Araque na televisão aí, pessoas que se apresentam como gurus, que andam falando coisas que não têm fundamento algum, muitas pessoas têm seguido essas pessoas. Há uma crise acentuada de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Há uma crise de propósitos. O que eu vim fazer nessa vida? O que me motiva nessa vida? Há uma crise acentuada de valor. O Léo falou aqui. Qual o valor que eu tenho? Será que é o que as pessoas dizem? Será que é o que eu penso? Ou o que vai estabelecer a verdade sobre mim? A minha identidade, o propósito para a minha vida e o valor que eu tenho. Onde eu vou achar resposta para essas coisas? Muitas pessoas não têm conseguido e por isso tantas pessoas hoje têm tirado as suas vidas ou entrado por caminhos tão tortuosos aí de alcoolismo, drogas e prazeres descontrolados para suprir uma carência tão profunda que elas têm nas suas vidas. Assim tem caminhado hoje a sociedade. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e esses dias já foram profetizados. A boa notícia é que Deus tem cura para o homem. A palavra de Deus diz no Salmo 107, verso 20: enviou-lhes a sua palavra e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Tudo isso tem trazido morte para a sociedade, morte para as pessoas. Mas há uma cura prometida por Deus, e essa cura está na sua palavra. A palavra de Deus tem o poder de curar as nossas almas. E a gente precisa saber disso. Deus tem um compromisso muito sério com a sua palavra. No momento de crise, como o que nós estamos vivendo, uma crise moral, uma crise religiosa, uma crise institucional, uma crise que tem afetado poderes no nosso país principalmente, num período semelhante a esse, Deus levantou um profeta, e o profeta Jeremias, e ele foi pregar para uma nação que parecia muito na descrição do profeta e de todos os profetas menores que profetizaram naquele contexto, que parecia muito que esses camaradas estavam vivendo aqui, em Belo Horizonte, em Brasília e alguns lugares aí. Quem leu todo o 4x4 aí, quem cumpriu essa meta, com certeza está entendendo muito bem o que eu estou falando. Era o retrato da nossa época, vivido há 2.600 anos atrás. Então, naquele contexto, Deus levanta o profeta Jeremias. E Deus dá uma visão para esse profeta e fala para ele: Jeremias, o que você está vendo? Ele falou: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala para ele assim: você vê bem, você está vendo bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Isso que você está vendo, Jeremias, é verdade. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E nós sabemos tudo o que sucedeu com aquela nação, com aquele povo, mediante as advertências que Deus fazia, as advertências que Deus fazia para que eles se
convertessem dos seus maus caminhos, se arrependessem e voltassem para Deus, porque senão o mal já estaria determinado sobre eles. E Jeremias fala que durante 23 anos, começando de madrugada, ele pregou para o povo, e o povo não tomou a sério, não levou a sério, e nós sabemos que o cativeiro daquele povo na Babilônia foi motivado por isso. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Por isso, que neste dia, quando comemoramos o dia da Bíblia, nós não temos que falar ou pregar sobre a Bíblia, sobre a palavra. Eu não tenho que trazer aqui provas ou dados que possam levar vocês a crerem que este livro é um milagre e que ele é a palavra de Deus. Não, eu tenho que pregar esta palavra e não pregar sobre esta palavra. Eu não vim aqui para falar sobre a Bíblia, eu vim para falar o que a palavra diz. E muitas vezes nós estamos querendo saber sobre a Bíblia, saber sobre Deus, mas muitas vezes não estamos querendo conhecer a palavra e talvez nem conhecer a Deus. Então é importante fazer essa diferenciação. Não importa o que o pregador está falando, importa o que Deus está falando, porque muitas vezes dos próprios púlpitos surgem as heresias, os desvios, os enganos, e a palavra de Deus diz isso, que pessoas sairiam do nosso meio e que levantariam heresias destruidoras e que enganariam a muitos, pessoas que estavam totalmente na sua religiosidade corrompidas. Então o que a igreja precisa discernir, e ela só vai discernir a partir do momento em que ela exercitar as suas faculdades mentais, faculdades espirituais, para discernir entre o bem e o mal. Porque a gente não sabe de onde virão os erros e os enganos, pelo desconhecimento da palavra, pelo desconhecimento daquilo que Deus diz. E o que importa é o que Deus diz, não é nem o que o pregador diz. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. A gente precisa pregar o que a igreja precisa ouvir, o que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas querem ouvir. Porque hoje as pessoas estão buscando aquilo que traz para eles um caminho largo, um caminho fácil. Ah, como é bom andar por um caminho largo, como é bom um chinelo largo no pé. Mas muitas vezes não estão querendo ouvir aquilo que Deus diz. E Jesus falou, o erro procede disso, porque vocês não conhecem aquilo que Deus diz. Por isso, essa igreja se empenhou para que a palavra de Deus fosse lida, fosse estudada, para que as pessoas entendessem o que Deus diz, e poderem, conhecendo aquilo que Deus diz, conhecer o poder de Deus. Todo mundo quer ver manifestação de poder. Todo mundo quer ouvir acerca do poder de Deus. Mas ir garimpar o conhecimento de Deus na palavra, poucas pessoas estão dispostas a isso. E a forma como temos vivido hoje tem nos conduzido à dificuldade de pegar a palavra de Deus e gastar tempo e esmiuçando, não é lendo não, mas estudando a palavra de Deus. Acabou o sermão. Mas estudando a palavra de Deus, para que essa palavra possa se fazer uma conosco, entrar dentro de nós, para que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo, certa ocasião, escrevendo a um seu discípulo, Timóteo, ele faz para ele algumas exortações
acerca de situações que parece que ele estava lendo a nossa época. Estava lendo a nossa época. E ele coloca para Timóteo a importância dessa palavra. Talvez poucos conhecem. Por isso nós temos que enfatizar o conhecimento da palavra de Deus, para usar a palavra de Deus nas nossas orações e na nossa condução todos os dias. A Bíblia diz, e o próprio Paulo diz isso, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela produz o que precisa ser produzido. E ela é o quê? Ela é apta para discernir os pensamentos, o propósito do coração. E ninguém pode ficar ausente, alheio, ou indiferente, ou isento da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é espada. Nós vemos lá no capítulo 6 de Efésios, que nós precisamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas, se queremos ter a espada é a palavra. É ela que o Espírito usa nas nossas tribulações, nas nossas lutas, nos problemas que temos enfrentado. Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia. Olha que coisa terrível. Assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Deus manda a palavra dele com uma intenção, e essa intenção vai se cumprir. Quer você acredite ou não, ela vai se cumprir, porque ela não volta vazia para Deus. Deus não dá a palavra dele a esmo, não. Ela tem um propósito, uma finalidade. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos limpar. Jesus, quando estava despedindo dos seus discípulos, ele falou para ele: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando Jesus estava debatendo com aquelas pessoas, mostrando a sua missão, ele disse para aquelas pessoas: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Esta palavra transmite vida, e esta palavra, ela precisa ser percebida, ela precisa ser tocada, é no meu espírito, não é algo intelectual não, mas é algo que tem que ser revelado ao meu espírito, porque essa palavra é espírito. A palavra de Deus transmite vida, e como eu li aquele versículo, ela cura, enviou-lhes a sua palavra e os curou, porque ela produz isso para a nossa vida. A palavra de Deus produz fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas querem crer porque estão vendo sinais, porque estão vendo fatos, mas Jesus falou que o que traz fé para o nosso coração, o que alicerça uma fé verdadeira, é a palavra de Deus. É ela que produz fé, e não as coisas que vemos. Porque quando a palavra entra na nossa vida, ela toca o nosso espírito e ali permanece para sempre. O apóstolo Pedro falou, na sua carta 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, ele fala que a palavra de Deus foi implantada em nós, que nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, que é viva e é permanente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eles transmitiram uma palavra de Deus capaz de permanecer para sempre no coração do homem, e produzir vida, e produzir o resultado que Deus quer que produza. Por isso eu preciso ser tocado pela palavra de Deus, eu preciso buscar essa palavra, porque ela é viva. Quem tem experiência na palavra de Deus sabe do que eu estou falando. Jesus falou que Ele daria um outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito dessa palavra. E Ele fala que Ele nos guiaria a toda a verdade, porque Ele falaria do que ouviria, e Ele nos faria lembrar de todas as coisas. Como que Ele vai nos lembrar da palavra se eu não busco a palavra? Ela precisa estar em mim, para que o Espírito traga essa palavra à minha mente, e ela venha na hora que eu preciso usar a palavra, na hora que eu preciso orar em cima da palavra, apropriando das promessas que estão na palavra.
Há uma corrente de pregadores aí que vira e fala assim: declara que não sei o que vai ser seu e vai ser seu. Apropria disso, apropria daquilo e papapá. E tem gente batendo o pé lá. Eu aproprio, eu tomo posse, é meu e tal. E não acontece nada e nem vai acontecer. Não adianta. Precisa Deus falar que vai fazer, que é meu, que Ele me deu, que aconteceu. Porque se Deus não falar, não vai acontecer. Eu preciso da palavra de Deus, porque é em cima do que Deus diz que as verdades vão acontecer. E aí não tem falha, não tem erro. Então, nós precisamos ter a palavra para orar em cima da palavra, para apropriar daquilo que Deus diz. E mediante a palavra de Deus, trazer glória para Ele. Porque Deus só age em cima da sua palavra. Então, Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala muito da nossa época. Desse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas não têm o hábito de se debruçar em cima dela e passar horas refletindo, comparando coisas espirituais com espirituais, comparando textos dentro da própria palavra, julgando a palavra pela palavra. Paulo fala que teríamos tempos dificultosos. Hoje as pessoas não têm desenvolvido esse hábito, e a igreja de Jesus precisa desenvolver isso. A igreja de Jesus não pode andar no compasso desse mundo, ela tem que andar no compasso da palavra. Paulo diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos seriam difíceis? Crise financeira? Crise política? Crise de autoridade? Os tempos seriam difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeição, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destes. E diz mais, que eles aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que estão aprendendo, ouvindo, sendo instruídas, mas não chegam a conhecer a verdade. Por quê? Porque não creem nela, não buscam essa verdade, não pedem a Deus graça para andar nessa verdade. E por isso não experimentam o poder dessa verdade. Ele fala que do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés no deserto, Janes e Jambres foram dois feiticeiros na corte de Faraó que fizeram os seus cajados se transformarem em serpentes. Era o próprio Satanás que estava ali. E fala, do jeito que eles resistiram a Moisés, estas pessoas, corrompidos do mente, resistem à verdade. São reprovados quanto à fé. Você sabe onde estão essas pessoas? A quem Paulo está se referindo? Não é gente mundana, não, é gente dentro da igreja. Paulo está falando de pessoas que poderão estar na igreja. É isto que ele está chamando a nossa atenção. Que essas pessoas que aprendem sempre e não chegam ao conhecimento da verdade, elas estão no nosso meio. Eu tenho ouvido e sabido de pessoas que têm se desviado da fé, apostatado da fé de uma maneira grotesca. Gente, inclusive internacional, que já ministrou aqui. Não sei o que é isso, se é a operação do erro, o que é. Mas nós precisamos estar firmados na verdade, para que nós não possamos descair da nossa firmeza.
E a única coisa que garante isso não é você ver morto ressuscitar, é ver cego enxergar. Não, o que garante isto é a palavra implantada no seu coração, porque esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra é o próprio Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso a palavra precisa ser praticada. O apóstolo Paulo diz mais na frente a Timóteo. Interessante que quando ele fala da palavra, ele fala 3 vezes a conjunção porém. E ele diz assim para Timóteo: tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Essas coisas estão acontecendo já nos dias do Paulo, mas você tem seguido de perto o meu ensino. E ele diz também: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu, do próprio Paulo. E diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você, Timóteo, desde criança você foi educado na palavra. E ele diz: toda a escritura é inspirada, é soprada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que muda a nossa conduta, o que muda a nossa maneira de pensar é a palavra de Deus. É ela sendo utilizada pelo Espírito na nossa vida. Por isso ele reitera para Timóteo: eu conjuro você, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós estamos vivendo esse dia em que as pessoas têm criado situações e igrejas onde eles podem viver as suas paixões mundanas, os seus desvios morais, os seus comportamentos reprovados pela Bíblia, pela palavra de Deus, e elas estão se cercando dessas pessoas. Por quê? Porque resistem à verdade, se recusam a dar ouvidos a ela. E Paulo diz assim: eles vão se entregar às fábulas. Fábula é a história em que o animal fala. É irracional, não é verdade pura de Deus. Mas ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. A igreja tem que se voltar para a palavra de Deus. E quando esta igreja se empenhou em fazer esse circuito 4x4, para que toda a igreja lesse a palavra de Deus, conhecesse a palavra de Deus, foi para que a igreja pudesse ter o seu crescimento que está tendo sustentado com bases sólidas, que a gente não tivesse aquela preocupação, aquela assim, com números. Algumas pessoas dizem: estou preocupado com números, e na verdade não é isto. Alguns têm o problema com a numerolatria, né? Quer multidões, quer fazer estatística, custe o que custar, a que preço for. Nós temos visto muitos aí arrebanhando multidões com doutrinas que Deus nos livre delas.
Coisas que nós temos ouvido aí: água fluidificada, rosa ungida, caminho do sal, manto dos profetas, e vão inventando sabonete feito com o sangue do cordeiro. Vocês imaginam isso? Outro dia me deram um folheto na rua: venha ter o sabonete feito com o sangue do cordeiro. Então, está amarrado mesmo. Então, vendendo, pegando as coisas santas e intangíveis de Deus e transformando em coisas tangíveis, e confundindo a fé das pessoas com uma semelhança com coisas que existem aí que não tem nada a ver de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, as coisas de Deus são puras. Nós não podemos estar preocupados com somente um número, mas também não podemos ter a numerofobia. Não falo em número não. Temos que falar em número sim, nós temos que crescer, temos que pregar a palavra, as pessoas precisam se converter, precisam conhecer Jesus, e nós queremos multidões, porque foi essa a visão de Deus. Nós não podemos ter medo de número não, nós temos que ter o número crescendo com o quê? Com base na palavra de Deus, e é o que ele diz lá. Faz o trabalho do evangelista, prega a palavra, porque a igreja, ela só vai crescer com base na palavra de Deus. Qualquer crescimento fora da palavra de Deus, o edifício pode ruir. É a palavra de Deus que dá sustento ao crescimento da igreja, e é isso que nós temos buscado, e é isso que essa igreja precisa estar atenta. Eu tenho dito para as pessoas que andam comigo, as pessoas que eu tenho tido oportunidade de compartilhar: se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai chegar a lugar algum na sua fé. Pode esquecer, você não chega a lugar algum sem a palavra de Deus. Por isso que é tão importante. Os discípulos enxergaram essa importância. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A igreja estava aquela delícia, aquela comunhão, aquele negócio gostoso. E eles começaram a cuidar de si mesmos. E de repente os 12 se levantam e falam assim: olha, nós não podemos servir às mesas mais não. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma eleição de 7 homens cheios do Espírito Santo, homens que andaram conosco, e eles vão cuidar disso, cuidar da ceia, cuidar de atender aos membros da igreja. Mas nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Os apóstolos abriram mão de qualquer outra atividade paralela e necessária dentro da igreja. Para quê? Para que eles se dedicassem ao ensino da palavra, não perdessem a visão da palavra. E isso já lá, na primeira congregação, lá em Jerusalém. A palavra de Deus, ela é extremamente necessária. Jesus, ele falou que o nosso amor por ele seria medido pelo amor que nós temos à sua palavra. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, Deus vai se manifestar a você. E Jesus fala: eu também me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós passamos por esse período agora, esses dias todos, lendo toda a Bíblia, nesse circuito 4x4. Olha, eu tive que dar um sufoco para chegar lá. Eu estava vindo certinho, aí começou aquele tanto de coisa.
casamento, mudança, e isso, aquilo, casamento do meu filho, né? E mudança, e etc e tal, e você vai largando para trás. Meus amigos, para eu botar minha leitura em dia, ontem eu fui até meia-noite. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava trancado no quarto lendo. Hoje, depois do almoço, eu estava agarrado lá lendo, mas eu consegui. Mas eu cheguei lá. Ah, velho, cheguei mesmo. Quem leu todo o texto, toda a palavra de Deus nesse circuito 4x4, qual foi a sensação que você teve? Qual foi a sensação que você teve? Mas esses camaradas todos viveram foi na nossa época. Porque tudo que eles denunciavam e falavam ali são coisas dos nossos dias. Isso para falar, mostrar que a palavra de Deus é viva, ela é atual, ela é contemporânea, ela é para hoje, não é? E isso dá uma sensação de temor. E quando eu estava lendo essa palavra de Deus, tinha dia que eu falava, Deus, como que eu fui capaz? Como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu fui capaz de fazer aquilo? E aquilo, gente, sinceramente, trouxe tanta vergonha para mim. Porque essa palavra entrava rasgando. E um dos textos que me bateu no coração com muita força ao ler a palavra de Deus, está no Salmo 119, não se preocupe, eu não vou lê-lo. O Salmo 119, encerrando com isso, ele diz, bem-aventurados, felizes, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Falei, Deus, se eu quero ser feliz, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que andar na Tua palavra. E eu não tenho andado 100% na Tua palavra. Ela me mostrou o meu retrato ali. Eu sei que eu tenho transgredido. E a palavra de Deus continua. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E o salmista ora, tomara, sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Quando Deus mostra a sua palavra para nós, quando Deus faz assim, tira o véu da nossa vida, o que é que você sente? Quando você olha os mandamentos de Deus, o que é que você sente? Quero confessar para a igreja, eu senti muita vergonha. Lendo esses dias a palavra, lendo esses textos todos, eu senti tanta vergonha. Falei, Deus, como que eu estou longe, como que eu estou distante do Teu padrão. E é o que diz assim, tomara que os meus passos sejam firmes, para que eu observe os Teus preceitos, então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os Teus mandamentos. O que Deus quer para nós, para a igreja é isso. Deus quer que a gente esteja de pé diante dEle, que a graça de Deus nos sustente para nos apegarmos à sua verdade, e que o Espírito Santo veja em nós esse depósito da palavra, para que Ele possa usar essa palavra a nosso favor, porque Ele vai usar aquilo que está no nosso coração, Ele nos fará lembrar de tudo que Ele disse, e de tudo aquilo que nós temos estudado. Hoje nós temos motivos para comemorar aqueles que conseguiram superar todas as dificuldades, tiveram que ter disciplina, dormir mais tarde, acordar mais cedo, largar aquela novela, aquele filme, o zap, né? Esse ladrão de tempo que a gente tem ali, Facebook, Twitter e outros bichos mais aí, aqueles que impuseram a si mesmos disciplina
para estar estudando a palavra de Deus, mas com certeza vão colher o fruto disso, porque a palavra de Deus não morre jamais, ela é viva. Olha, eu quero dar um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que ia numa reunião onde a palavra de Deus era pregada, e essa pessoa não era convertida, e ela ouvia, e ela dizia: eu detestava aquilo ali, eu só ia porque o meu namorado era crente e me levava. E um dia essa pessoa passou por uma enorme dificuldade, uma tragédia pessoal. E ela falou que quando no auge daquela aflição, que ela entrou naquela tribulação, ela falou assim: onde eu vou procurar consolo e apoio? Ela falou: já sei, na casa do fulano de tal. E ela falava assim: naqueles dias, tudo o que eu ouvia lá, e que eu não gostava, mas ia forçada, ia contrariada, todos aqueles versículos, aquelas palavras que eles falavam lá, aquilo começou a passar pela minha mente assim, como um raio, foi vindo versículo em cima de versículo, e aquilo que me sustentou. Nem convertida ela era, e eu entendi aquilo ali. Eu falei: eu sei por quê. É porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso que você leu, que está na sua mente, no seu coração, no momento oportuno, o Espírito de Deus vai usar isso e vai te dar vitória, e vai cumprir o propósito na sua vida. Então, o desafio para aqueles que ainda não cumpriram a sua meta: apegue-se à palavra de Deus, busque, não é somente ler, estude a palavra de Deus, porque Deus tem bênçãos inefáveis através da sua palavra. Eu vou chamar o Léo aqui. Alzinho, vem cá. E nós vamos hoje, não é, Léo, fazer a... Você já pode colocar, pastor. Não faça não, você vai colocar em mim, ó. Peraí. Isso aqui, Vem cá. Obrigado. é o mestre e o aprendiz. Pastor Flávio, Deus que abençoe. palavra maravilhosa. Esta é a nossa noite, na verdade o dia de honrarmos a palavra de Deus. Quando honramos a palavra de Deus, nós estamos honrando o próprio Jesus. João, quando estava na ilha de Patmos, exilado, ele tem uma revelação, Apocalipse 19:13, ele olha para o céu, ele vê o Senhor Jesus Cristo ressurreto, e ele declara que ele estava com um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, para a sua palavra, aleluia. A Igreja Batista Central, somos eu, você, nós somos um povo comprometido com a palavra. Entra ano, sai ano, nosso compromisso não termina, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Já pensou? São mais de 3,5 milhões de letras, 770 mil e mais um pouco de palavras, mais de 31 mil versículos em 1189 capítulos. Deus nos deu uma vida para conhecermos este livro, para amarmos esse livro, para meditarmos nesse livro e para vivermos neste livro tão maravilhoso. Aliás, 66. Quem então leu, neste ano de 2016, estes 66 livros? Por favor, nós queremos honrar a palavra e a sua vida. Vem aqui à frente, junto com os pastores que vão se posicionar, e vocês então receberão. É uma honra ao mérito, você cumpriu um desafio maravilhoso. Ei, que coisa especial. E eu quero pedir um apoio dos demais pastores para vir aqui colocar esta medalha em cada um destes que leram a palavra de Deus. Pode ficar aqui, vocês que leram, coloque a sua medalha e fique aqui.
Eu vi o pastor Samir por ali. Por favor, pastor Samir, já está aqui? Colocar a medalha. Se você está aí sentado e não está recebendo a medalha aqui hoje, talvez no meio dessa maratona aí ficou faltando alguns capítulos. Na semana que vem, dia 18, no domingo, às 10 horas da manhã, nós também entregaremos estas medalhas. Nós queremos que todos aqueles que leram, recebam. De acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se você sabe, apenas 84%, quer dizer, apenas não, 84% dos que dizem crer nesta palavra ainda não a leram. É um número altíssimo, e apenas 19% dos cristãos que creem na Bíblia leem ela regularmente. Nós queremos reverter isso. Somos um povo que ama a palavra de Deus, amém? Queremos sim ler, crer, praticar, compartilhar a palavra de Deus. Você que já recebeu, não volta para o seu lugar não. Nós queremos fazer uma oração por você, e queremos que todos também sejam uma inspiração. De maneira nenhuma quem está sentado deve se sentir constrangido no momento desse. Nós não queremos de maneira nenhuma te constranger, queremos honrar esses. E sem dúvida nenhuma, nós sabemos que muitos que estão sentados já leram, alguns talvez não, e nós queremos inspirar vocês. Há um tempo atrás, eu escutei um testemunho. Um garoto de 13 anos de idade, quando ele tinha 10 anos, ele virou para o seu pai e disse: pai, eu quero uma Bíblia de adulto, eu não quero mais a Bíblia de criança. E o pai então deu a Bíblia para ele. E naquele dia o menino já tinha 13 anos, e ele testemunhava que já tinha lido a Bíblia toda por 3 vezes. Um compromisso com a palavra de Deus. Outro garoto de 12 anos, ele testemunhando, e na verdade mais do que testemunhando, recitando 111 versículos de cor, o Sermão do Monte todo decorado. Nós precisamos meditar na palavra, tanta promessa. Nós queremos honrar vocês que têm se comprometido com ela. No ano de 2016, nós sabemos, em meio a tantas provações, perseveraram e concluíram o ano com uma medalha. Então, todos os que estão sentados, estão testemunhando esse momento aqui tão nobre, solene, bonito, poderia dar uma salva de palmas para os que estão aqui à frente. Parabéns, glória a Deus pela vida de vocês. É um retrato para a nossa igreja. Sabemos que tantos outros se inscreveram no nosso site, mais de 500 algumas semanas atrás, dizendo: eu li a Bíblia toda. Tantos. É um testemunho para nós, é um testemunho para a nossa cidade, é um testemunho não só para a nossa nação, mas para toda a nossa geração, de que nós amamos a palavra de Deus. 4 coisas ofendem ao Senhor: não ler, não crer, não praticar e não compartilhar. Então nosso desafio que lemos é que a gente deposite toda a nossa fé, que lemos é que a gente pratique ela todos os dias. E nós que lemos
também possamos compartilhar a palavra de Deus. Esse pode ser um excelente momento de você não apenas ser honrado, mas renovar o seu propósito. Como vai ser o ano de 2017? Para vocês que estão testemunhando, serem encorajados, é possível. O Novo Testamento, essa turma aqui que se comprometeu, Novo Testamento, 27 livros, ele foi lido em 2 meses, 4 capítulos por dia. Vocês estão demais, de parabéns. E todos nós aqui, nós podemos renovar nosso compromisso. Vocês que estão testemunhando podem dizer: que vem sou eu. Ou talvez você está aí, né, já só esperando chegar dia 18 para vir aqui de manhã e receber sua medalha. Vamos fazer uma oração por esses que leram, uma oração pelos que ainda não leram, uma oração declarando o nosso compromisso, amor e valor à palavra de Deus, um compromisso de não viver no erro, como o texto lido pelo pastor Flávio. Erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, mas nós dizemos: Pai, nós amamos a Tua palavra, nós declaramos aqui, Pai, nossa devoção à palavra. Sim, Pai, queremos ler e declaramos a nossa fé na palavra, crer. Também, Deus, a nossa prática, praticaremos a Tua palavra e assumimos também um compromisso de compartilhar a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor não apenas coloque essa medalha no peito de cada um, Deus, mas firma no coração a palavra, e que por onde andarem sejam o Senhor, sejam a Tua palavra como uma testemunha, uma carta viva por onde forem. Eu peço que o Senhor os abençoe, Deus, para viverem totalmente uma vida alinhada à palavra, desfrutarem das ricas bênçãos, Pai, compartilharem, Deus. E oramos, Pai, pela nossa igreja, oramos pela igreja brasileira, oramos pela nossa geração, pelo povo, Deus, que não tem valorizado, que não tem lido, que não tem o compromisso de andar, de meditar, de viver na palavra. E nós pedimos, Pai, muda isso, Pai, que nós possamos ser conhecidos como o povo do livro de capa preta, que nós possamos ser conhecidos como os Bíblias, que nós possamos ser conhecidos como aqueles que conhecem, que testemunham, que praticam, que vivem na palavra de Deus. E nós, já aqui, Deus, renovamos o nosso compromisso de ler, de praticar, de compartilhar e de viver sobre a palavra de Deus, Pai. Que o Senhor, Deus, o Senhor mesmo, nos abençoe, Pai. Nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, Pai. Recebe, Deus, esta medalha como uma honra ao Senhor. Recebe, Pai, aqui a nossa oração e o nosso compromisso como um testemunho, Deus, de que amamos e que leremos e viveremos na Tua palavra em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Mais uma salva de palmas ao Senhor e uma salva de palmas a todos vocês. É uma alegria, não é? Para a nossa igreja testemunhar um povo que ama, que lê e que vive na palavra de Deus. Aleluia, aleluia.